o que leva o Oklahoma City Thunder, equipe cotada para ser a terceira melhor campanha do Oeste, a perder tantas partidas nesse início de temporada. Como um time com um trio como Paul George, Steven Adams e Russell Westbrook não conseguem engrenar tão bem, esse time ainda tem material para conseguir chegar ao topo da NBA? São muitos os questionamentos em torno do time do Oklahoma. A equipe, que na temporada retrasada tinha um MVP, juntou 2 potenciais All-Stars, não conseguiu avançar mais do que tinha antes de ter esses All-Stars e ainda assim atrai muito hype. Será que eles têm o que é preciso para serem um dos melhores do Oeste? Antes da gente discutir isso, já deixa o like no vídeo, se inscreve se não é inscrito e clica no sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos do BuzzerBeat. Pode parecer pouco para vocês, mas para a gente é de uma ajuda tremenda para continuarmos produzindo novos conteúdos e chegar a novas pessoas no YouTube. Na temporada passada, o hype em torno do Oklahoma City Thunder era muito grande. Além de ter o MVP da NBA na época, o time conseguiu 2 jogadores com possibilidade de ser All-Star, Paul George e Carmelo Anthony. O primeiro podemos dizer que foi um sucesso muito grande. Paul George conseguiu criar uma química com Russell Westbrook e mostrou que não precisa ser a principal força de um time para ser muito útil e conseguiu fazer muito bem o papel de coadjuvante. Ele aprimorou muito sua defesa para a transição e também a defesa de perímetro. No geral, ele mostrou um jogador muito consistente e aparentou ter evoluído muito no papel de ser uma estrela. Ele conseguia atacar e defender muito bem, se tornou um bom two-way e um bom jogador completo, algo que não aparentava tanto assim no tempo de Indiana Pacers. Entretanto, Carmelo Anthony não se encaixou em nada no jogo do OKC. Isso tem muito a ver com o fato dele estar acostumado desde sempre a ser o jogador que precisa ficar com a bola na mão para controlar o time, e isso obviamente não acontecia tendo Russell Westbrook ao seu lado. Normalmente, toda a atenção ofensiva do time ficava do lado de Russell, e como a gente sabe, às vezes ele força muitas coisas, o que acabava sobrando por Carmelo chutes que não eram tão bons assim. Além disso, Carmelo não parecia ter a melhor das boas vontades para jogar na equipe. Ele não parecia, por exemplo, querer ir para uma segunda unidade e tentar contribuir do banco. Na verdade, não era nem querer. Ele não parecia estar disposto a fazer isso. No geral, o Melo, que parecia uma solução, acabou virando uma pedra no sapato. Mas, mesmo com tantos problemas, o time do OKC deu certo em muitos momentos da temporada. O que fez ele dar certo ou errado? A presença ou não de Andrew Roberts e a falta de opções no banco para fazer o esquema voltar a funcionar. Como o Billy Donovan montou o time, Robertson, apesar de não ser nem de perto o melhor jogador do time, era a peça mais importante, a peça mais chave. Ele que propiciava, por exemplo, que Russell Westbrook podia atacar ao bel prazer sem que o time perdesse na retaguarda. Por mais que seja estranho falar isso de um cara que é nulo no ataque, isso é mais pura verdade. Sem Robertson, o time não funcionava como deveria por conta da sua excelente defesa de perímetro. Robertson é um dos melhores defensores da NBA. Mas o fato de o time funcionar só com Robertson jogando mostrava algumas deficiências e levantava alguns questionamentos. Westbrook, por exemplo, a gente olha pra ele é um jogador muito atlético, ele tem um potencial para ser uma máquina defendendo, mas não faz isso. E por que isso acontece? É má vontade do cara ou problema do técnico de não conseguir montar ele e encaixar ele nesse esquema? O esquema não funciona por falta de peças ou porque o treinador não consegue adaptá-lo? Bom, o time seguiu, caiu cedo nos playoffs, mas como essa equipe, cheia de problemas, muito limitada, conseguiu sair bem cotada mesmo assim? Sam Presti se moveu muito bem na Free Agents. Primeiro, renovou com o Paul George, que aparentava que poderia sair da equipe e ir para o Los Angeles Lakers, se livrou do Carmelo e ainda conseguiu Schroeder e Nerlens Noel, que são jogadores bons. Mas mesmo assim, a equipe continua mal. O que acontece? O mesmo problema do ano passado. Andrew Robertson está lesionado e a equipe não consegue encaixar de jeito nenhum. Os 2 reforços que chegaram não cumprem essa demanda, já que Schroeder não faz essa função, nem Noel consegue arrumar isso. O Thunder tem um problema estrutural. Billy Donovan precisa arranjar alguma ideia para resolver isso, ou vai precisar realmente fazer as malas e dar no pé. O problema é que o Thunder hoje em dia só tem um esquema, o esquema com Andrew Robertson. Ele é uma peça tão chave para essa ligação que se ele sai, esse esquema não funciona mais. Normalmente o que acontece no time quando um jogador tão chave para uma rotação, para uma formação sai, é conseguir adaptar o esquema e achar outra forma de conseguir funcionar. Billy Donovan não consegue isso, e nesse momento as críticas estão mais do que justificadas em torno dele. E a gente olha pro Thunder e o Andrew Robertson, apesar de ser um jogador excelente, ele é apenas o 4º melhor jogador do time. Como que um time que tem Russell Westbrook, Paul George, Steven Adams é tão dependente do 4º melhor jogador do time? Isso é um problema muito grande. Billy Donovan escala Westbrook, Terrence Ferguson, Paul George, Jeremy Grant e Steven Adams.
As casas de Las Vegas apostavam em 50,5 vitórias. Já teve um começo ruim, mas mesmo que não tivesse tido esse começo horrível, eu duvidava disso. É um time muito errante, com muitos defeitos e muitas limitações. Eu diria que é uma equipe para brigar pela parte final dos playoffs. O sexto, sétimo, oitavo colocado. Você, torcedor do Oklahoma City Thunder, o que você acha dessa Andre Robertson dependência do time? Você acha que Billy Donovan é um bom técnico? Comenta aí. Quem não torce pro Oklahoma City Thunder? Até onde vocês acham que o time pode chegar? Comenta aí também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber novas notificações. A gente se vê por aí. É nóis!